o campo numa superfície, ou num disco, aqui especificamente, né? Uma superfície qualquer, onde tem uma carga distribuída de forma regular, uniformemente. Então, aí, o que vai caracterizar a carga na superfície não é o valor em cada ponto, especificamente, sim a distribuição de carga por unidade de área, como já foi mencionado na tabela da parte anterior. Tá? Então, essa densidade aqui vai ser determinada, calculada, como a carga em cada elementozinho de área. Tá? Então, a variação de carga ΔQ por do que tentar achar a carga ponto a ponto. Né? Então, o protótipo básico desse cálculo, então, é um disco. Tá? Aqui, no caso, por exemplo, um disco plástico, tá? Mas pode ser também um disco metálico. Tá? E vocês notem que, nesse caso aqui, o artifício para calcular o campo, né? Aí, uma situação parecida com a que foi calculada o anel, o campo do anel, um ponto P é uma distância Z do disco. Tá? Aí vocês vão observar aqui que o campo do anel do item anterior agora vai ser utilizado apenas como o campo de uma componente diferencial do campo. Tá? Ou seja, em vez de pensar que é o campo de uma carga Qzão, está distribuída no anel, você vai supor que no anel tem uma carga dQ, né? Carga diferencial, que é essa tirinha do anel aqui, essa tirazinha, né? E a tira vai ter uma distância R em relação à origem do sistema, né? E ela tem uma espessura dr, tá? De modo que a área dessa tirazinha, você já deve estar acostumado no cálculo, é o perímetro disso, né? 2πr, vezes o diferencial do raio. Então, seria 2πr dr. Tá? Então, vocês observem que, então, aqui o campo do anel que a gente fez do item anterior, ele vai aparecer aqui como um campo diferencial. Tá? Então, vai ser o campo só desse pedacinho, né? Nessa posição que já está aqui, o dr. Tá? Então, e o artifício aqui é simplesmente pegar agora e somar todas essas tirinhas. Tá? Desde a tirinha com raio zero até a tirinha com raio R. Tá? Então, assim, termos, termos matemáticos é bem elementar. Né? Então, a carga é dQ, é sigma vezes o elemento de área. Sigma é a densidade como eu já disse, né? Ela vai ser calculada simplesmente, ó, supondo que tem uma carga inteira Qzão e dividir pela área inteira do disco. Né? A área inteira do disco é R2, né? Não me lembro. Agora, a área do disco, acho que é PR2. Então, dividindo a carga Qzão pela área do disco, que eu não me lembro agora, depois a gente confirma, você vai obter o sigma, que é a densidade superficial, né? De carga. Tá? Agora, o cálculo, então, é feito de forma bastante imediata. O campo total é obtido pela soma de todos os desenhos, todos os campos diferenciais, ou seja, a soma de todos esses vetorizinhos, né, que vai ter uma infinidade deles, né, e somando todos esses dezinhos, ó, você cai nessa integral aqui, ó, né, que é uma integral do tipo zzinho ao quadrado, que é fixo, né, mais r. A r, nesse caso aqui, vocês vejam que diferente do o anel de cargas, ele agora é variável. Tá? O rzinho, ele varia desde 0 até rzão. Né? Então, cai nessa integral aqui, ó. Z mais R2 a menos 3 meios. E do lado de fora, vocês explicitam isso aqui, ó, 2R dr. Então, se vocês lembram do cálculo 1,
Aqui vocês podem fazer a substituição, chamar esse troço todo aqui, como eles chamam de x, né? E do lado de fora, vocês vão ter o dx. Né? Se chamar isso tudo de x, aqui vai ter dx. Então, vai ser do tipo x elevado a menos 3 meios dx. Tá? Então, ele lembra vocês aqui que a integral de x a n dx é pela tabela convencional, né? É xm mais 1 sobre m mais 1. Então, substituindo nessa expressão, se eu obter o campo, e os limites são de 0 a r, então aqui vai dar m é menos 3 meios mais 1, a menos meio, e embaixo também menos meio. E calculando os limites, 0 e r, você obtém essa expressão aqui. Então, essa expressão 22, 26 é a expressão formal do disco carregado. Tá? Então, a uma distância z qualquer do disco, se obtém um campo que depende dela. Agora, esse campo aqui, em geral, nessa forma aqui, não é de muito interesse. O interesse maior na forma dessa expressão é quando se está muito próximo do disco. Tá? Então, o, o, o interesse, né, é quando você pode olhar de forma alternativa, ou pensar que o raio do disco é muito grande, ou pensar que a distância em relação ao centro do disco é muito pequena, que é praticamente a mesma coisa. Tá? Então, se vocês pegarem aqui, ou o raio do disco, e fizerem muito grandão, esse disco vai se tornar cada vez maior, ele vai se tornar um disco de área infinita. Tá? Então, daí você conclui que o campo de uma área infinita pode ser calculado a partir desse disco. Basta vocês pegarem o limite, quando o Rzão tende ao infinito. Agora, em termos de dispositivos elétricos, ou melhor, mais eletrônicos, né? Isso é feito não colocando o R tendendo ao infinito, mas sim considerando o Z muito pequeno. Tá? Então, qualquer que seja a área desse disco, a área finita, pode ser um raio de 1 centímetro, por exemplo, que é muito para a eletrônica, pode ser até um raio menor do que isso, uns 4 milímetros, por exemplo. Mas se você considerar que o campo está sendo calculado a uma distância muito pequena em relação ao raio do disco, pode-se aproximar o campo pelo campo infinito, pelo campo de uma superfície infinita. Tá? Porque, em perspectiva, para uma partícula muito pertinho aqui da origem, esse disco ele assume uma forma infinita. Então, é o caso aqui. Olha, qualquer um dos dois limites, fazendo R infinito, mantendo Z finito, ou fazendo R finito e fazendo Z muito pequeno, esse campo aqui, ele se reduz, esse termo desaparece, e ele se reduz só ao termo inicial multiplicado por 1, sigma sobre 2 epsilon zero. Isso aqui aparentemente não tem muita importância, mas esse campo aqui, ele é um resultado. Esse resultado é básico para uma infinidade de análises de deflexão de partículas entre placas, né, paralelas. A gente vai chamar de placas de deflexão. Tá? Então, esse campo uniforme ele é extremamente importante em uma série de aplicações em eletrônica básica, e principalmente antes de existir transistores e essas coisas, e mesmo em microeletrônica, eletrônica moderna, você pode sempre assumir essa aproximação. Tá? Mais tarde vocês vão ver, por exemplo, nos dispositivos que se chamam de capacitores, o dispositivo básico são placas paralelas carregadas. Tá? Aí se supõe que o campo entre as placas é dado por essa expressão. Tá? Vocês podem, se quiserem, aqui também, então, como eu tinha dito, Z igual a zero, né? Mantendo o R finito. Né? Pontos muito próximos do disco, o campo é o mesmo que seria produzido por um disco infinito, de raio infinito. Então, se quiserem aqui em qualquer momento, basta vocês substituírem pela carga Qzão sobre a área do disco. Tá? Mas, em geral, essa informação em dispositivos pequenos não é conhecida. Tá?
carga total. Você conhece sempre, você pode estimar qual é a densidade de carga por área, a densidade de carga superficial, você pode sempre estimar, mas a carga total nem sempre é possível. Tá? Então, o campo é dessa forma. Ok? Bom,